E a inércia autista, ela se refere a uma experiência muito comum entre as pessoas no espectro. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Abinava, fui diagnosticada há mais de um ano atrás com autismo, TDAH e o transtorno do processamento sensorial. E estou fazendo alguns vídeos relacionados ao autismo, onde eu compartilho algumas experiências minhas relacionadas ao autismo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a inércia autista. Esse é um tópico que eu percebi que não se fala aqui no Brasil, mas que é bastante falado por autistas estrangeiros. Já tem vários artigos sobre isso lá fora. E a inércia autista, ela se refere a uma experiência muito comum entre as pessoas no espectro. Não quer dizer que todas as pessoas têm, mas que é muito comum de acontecer. Mas o que é a inércia autista? Acho que primeiro de tudo a gente precisa saber o que significa inércia, né? A inércia, ela é uma lei da física, é a primeira lei de Newton, que fala que a inércia é a tendência natural de um objeto em resistir às alterações em seu estado original de repouso ou de movimento. Em outras palavras, um objeto parado sempre tende a permanecer parado e um corpo em movimento tende a manter o seu movimento. Essa tendência natural com que o corpo tem em se manter em seu estado inicial, e isso pode ser alterada pela aplicação de uma força externa. Em relação à inércia autista, não é um objeto que possui a inércia, mas a atenção, o pensamento e o movimento de uma pessoa. As pessoas no espectro, elas tendem a permanecer em uma tarefa, têm muita dificuldade de parar essa tarefa, a menos que seja interrompida. E também o mesmo funciona para iniciar uma tarefa. Às vezes precisa de um impulso externo para conseguir iniciar uma tarefa. Ou de trocar de tarefa no meio, mesmo sabendo que a próxima tarefa é mais importante, precisa ser feita. Às vezes a pessoa autista não consegue parar de fazer aquilo que estava fazendo antes para fazer o que é mais importante. Isso pode ser devido a dificuldades com a função executiva, que é um conjunto de processos cognitivos que nos ajuda a planejar, a organizar, a iniciar e concluir tarefas, e lidar com mudanças e com regulação emocional também. E também pode estar associada a outras condições do autismo, como ansiedade, fadiga ou catatonia. Então, pessoas com a inércia autista, elas podem se sentir presas a uma determinada atividade, onde ela não consegue parar, mesmo às vezes ela percebendo que ela precisa parar, que ela precisa fazer outras coisas, ela não consegue parar de fazer. E é algo que não é realmente uma escolha, né? Não é só parar, não é uma preguiça de iniciar, mas é uma diferença neurológica. Então, por exemplo, para gravar esse vídeo, a primeira gravação foi feita dia 15 de março. Essa segunda gravação está sendo feita dia 17 de março. 2 meses se passaram e agora já é maio. Dá pra ver a diferença de roupa, né? Tô com roupa de frio, que tá muito frio hoje. Editando a primeira gravação, eu percebi que eu tinha esquecido de falar alguns dados de uma pesquisa que eu tinha separado. Eu também me mudei. Eu precisei de um tempo para me reorganizar, né? Pra fazer a mudança. E eu também tava trabalhando no retrato a carvão. E era uma dessas duas coisas que eu queria fazer, né? Fazer esse vídeo sobre inércia que eu já tinha começado. E o retrato carvão. Acredito que uma pessoa neurotípica conseguiria fazer isso, sei lá, em 2 semanas. Eu, por exemplo, eu tava arrumando a minha mudança e eu percebo que acho que minhas características autistas fazem com que eu precise colocar na caixa as coisas que fazem sentido pra mim de uma maneira organizada. E eu tava demorando muito pra fazer. E eu chamei a minha irmã pra me ajudar, porque eu não ia dar conta de conseguir fazer no tempo que eu precisava. E, gente, em um dia, ela organizou mais do que eu tinha organizado uma semana inteira. Então, eu vejo assim que eu sou muito lenta pra fazer algumas coisas. Mas, voltando pra falar sobre a inércia. Eu peguei esses dados de alguns sites, né, que falam sobre isso. Vou deixar o link na descrição para vocês. Então, vamos falar mais especificamente sobre cada questão que eu encontrei nesses sites. Eu encontrei uma pesquisa num site de medicina americano, que é um site onde são publicadas as pesquisas relacionadas à medicina.
Ela saiu em 2 sites, que um é o PubMed Central. Na verdade, esse site é o National Library of Medicine. O link tá na descrição. E ela também saiu no Frontiers in Psychology, que se você entrar nesse link que coloquei, ele também dá o link para esse Frontiers in Psychology, para quem quiser saber mais sobre esse site. Ele foi publicado em julho de 2021, então é um estudo bem recente. Eu trouxe alguns dados, eu peguei os dados mais básicos e coloquei em tópicos aqui, eu vou ler eles para vocês. As características comuns da inércia autista são dificuldades com a transição, por não ser capaz de iniciar ou parar tarefas, dificuldade em retomar tarefas após uma interrupção, não ter controle sobre ações, mesmo que tenha o desejo de fazer, né? Então, às vezes, tenho vontade de fazer algo e não consegue tomar essa iniciativa. Por exemplo, eu com as minhas pinturas que eu tô mais de um ano parada já. Indecisão, ansiedade ou desafios com o planejamento também está relacionado ao funcionamento executivo. Não estar ciente do tempo. Pessoas com autismo e com TDAH têm mais dificuldade de ter ciência do tempo. Sentir-se indiferente à urgência da tarefa ou da tarefa em si. Dificuldade em ajustar os movimentos a ambientes que mudam rapidamente. Desconexão entre a mente e ao corpo. E isso se refere à interocepção. E nesse caso a mente seria tipo a intenção e o corpo a ação. E eu já vi vários vídeos de autistas falando sobre essa desconexão de corpo e mente, né? Onde mentalmente tem a intenção e a vontade de fazer algo, mas o corpo não reagir a essa intenção. Sentir-se preso, não conseguindo passar para a próxima atividade. E o perfeccionismo e o desejo de fazer a escolha ideal podem exacerbar este problema. E ser capaz de se concentrar em uma tarefa após iniciada por um longo período de tempo. Isso é algo que eu percebo que eu tenho muito, né? Eu tenho muita dificuldade, tanto para iniciar a tarefa, eu percebo que eu preciso, assim, é um processo que eu preciso me preparar mentalmente e emocionalmente, e eu preciso ter o ambiente geralmente limpo, preciso ter geralmente silêncio, estar sozinha. Então, para eu começar uma tarefa, dependendo da tarefa, é bastante preparação e é bastante difícil. Às vezes eu levo dias para conseguir iniciar uma tarefa e me preparando para ela. E eu percebo que depois que eu começo, eu não quero mais parar, porque eu demorei tanto para começar que eu preciso fazer aquilo muito rápido. Então eu já percebi, assim, várias vezes que eu comecei uma tarefa super cedo. Eu às vezes acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu gosto de acordar cedo porque eu me sinto mais disposta. E não é sempre que eu consigo acordar nesse horário, mas às vezes eu consigo. E geralmente quando eu consigo acordar nesse horário também eu me concentro muito. Então, nossa, várias vezes eu já comecei minha atividade 4, 5 horas da manhã. E quando eu fui ver, já era 11 horas da meia-noite e eu ainda estava ligadona, querendo fazer aquilo. E geralmente quando eu paro, é porque eu tô com muita dor de cabeça. E depois tem a consequência disso. No outro dia, eu estou exausta, totalmente exaurida. E o meu cérebro não funciona no outro dia. Se eu não terminei essa tarefa nesse dia, aí ferrou, porque vai ser vários dias para eu conseguir voltar nela. Eu não consigo voltar numa tarefa assim tão fácil. E às vezes eu preciso 2, 3 dias para me recuperar, às vezes até mais. Eu já tive várias vezes onde eu precisei de uma semana de recuperar e eu entro num estado de shutdown, onde tipo, meu cérebro não funciona, meu corpo não funciona, eu não tenho nem energia para levantar, fazer algo para comer, assim. Quando eu pego uma coisa para comer, são coisas bem simples e fáceis, eu volto para cama e eu percebo que eu preciso ficar descansando, assim. E a outra característica que eu percebo, se alguém me interrompe no meio, se eu me programei para naquele dia fazer aquilo e alguém me interrompe no meio,
é muito provável que eu vou ter alguma crise de meltdown, onde eu vou explodir com a pessoa, eu vou falar algo que a pessoa não vai gostar. Eu realmente não gosto quando as pessoas me interrompam quando eu tô num processo onde eu tô em hiperfoco, assim. Pra mim é uma coisa que é muito difícil, assim, mexe muito com o meu emocional, muito mesmo, eu fico muito irritada. E pra depois eu conseguir voltar pra aquilo, cara, é outra saga. Então, eu percebo, assim, que pra mim é bem complicado, assim, pra conseguir começar novamente também é muito difícil. É outra preparação mental e emocional e ambiental que vai, e é tudo, tipo... Ai, gente, é muito complexo, eu não sei nem falar. Eu acho que pessoas que têm disfunção executiva vão me entender. Mas às vezes é muito difícil iniciar uma tarefa, assim, mesmo que eu sei que é importante. Tanto que eu tenho, assim, pro meu blog, cara, eu tenho mais de 30 textos iniciados. Sim, eu tenho mais de 30 textos iniciados. E vídeos no YouTube também. Eu tô com vários vídeos pela metade, vários vídeos, assim, que ficaram e eu não consegui continuar. Então, é um processo que eu vejo que impacta muito a minha vida e impacta também os relacionamentos das pessoas ao meu redor, porque isso me faz ser uma pessoa difícil. Que a inércia pode ser uma das características mais incapacitantes para uma pessoa autista, mesmo ela sendo muito capaz. Apesar de ser inteligente e motivado, a inércia pode dificultar ou impossibilitar a realização de qualquer coisa. Pode até ser a primeira barreira para uma vida independente. E, por outro lado, a inércia pode trazer benefícios. A capacidade do hiperfoco permite que se trabalhe por longos períodos de tempo, geralmente trabalhando durante a noite e continuando por vários dias. Se a pessoa não sofre exaustão, que nem eu, né? Se ela sofre exaustão, isso daí já não é tão legal. A inércia orientada para um assunto pode levar a uma grande profundidade de compreensão sobre o assunto específico. Quando a inércia é focada na direção desejada, pode ser quase imparável. E se os aspectos incapacitantes puderem ser acomodados ou superados, a inércia pode ser um grande trunfo. E isso tem muito a ver com o hiperfoco, esse é o último que eles falaram, né? Tipo, muitos autistas têm hiperfocos não só numa atividade, mas num assunto também, né? Mas aqui fala muito dessa dificuldade de parar o hiperfoco no meio, né? E que eu acho que, principalmente para crianças, assim, é a causa de muitas crises, né? Eu também já percebi que eu preciso colocar alarmes, às vezes, para eu conseguir parar. Então, por exemplo, eu coloco um alarme, me lembrando que daqui meia hora eu tenho que parar. Às vezes eu coloco outro daqui 15 minutos. Depois eu coloco outro na hora de parar. E eu percebo que isso funciona quando eu preciso sair para fazer alguma coisa importante. Mas se eu tô em casa e não tenho coisas importantes para depois, é só apertar o botão de desligar e continuar, né? Porque é realmente algo muito difícil de parar, não é simplesmente algo assim que eu percebo que pra mim é fácil, assim. E alguns exemplos de como que isso afeta. Gente, afeta de tantas formas, né? Ela pode tornar difícil para pessoas autistas de iniciar conversas, de fazer amizades, de manter amizades, devido a não conseguir fazer ligações para amigos ou mandar mensagens, de fazer perguntas em sala de aula. Isso é uma coisa que eu percebi que eu sempre tive muito quando eu estudava. Eu ficava em dúvida, mas eu não conseguia levantar a mão para fazer uma pergunta. Primeiro também porque eu era muito tímida, né? Hoje eu sei que eu tenho ansiedade social, então só o fato de pensar, de levantar a mão e as pessoas ficarem olhando para mim, e às vezes eu ainda me enrolar para fazer uma pergunta, já era o suficiente para eu parar para eu não querer fazer pergunta. Às vezes, no final da aula eu conseguia alcançar o professor e perguntar diretamente para ele, sem outras pessoas olhando. Mas às vezes nem isso eu conseguia fazer. Eu ficava querendo fazer, mas eu não conseguia fazer. É muito comum também ela influenciar a iniciação de atividades físicas. Então, querer sair para andar, ou sair para correr, ou andar de bicicleta. Eu tenho muito isso. Eu sempre quero fazer as coisas e eu não consigo fazer sozinha.
Eu de ir na academia, né? Então, às vezes ter uma companhia ou alguém que dá um incentivo, e eu acho que só o incentivo verbal às vezes não é suficiente, às vezes é um incentivo mais de ação mesmo, né? De ir fazer com a pessoa, ou pelo menos de iniciar a atividade com essa pessoa e deixar com que ela continue depois. E ela também pode influenciar para autistas que começam a fazer estereotipias e também não conseguem parar de fazer, por exemplo. Né? Tem a necessidade de continuar e não conseguir parar de fazer a estereotipia. Eu, por exemplo, esses dias, agora eu tô morando no sítio, depois eu vou falar sobre isso pra vocês. Fique ligado nos próximos vídeos. Mas eu, há pouco tempo, estava morando em Cascavel. E eu morava a 2 quadras do mercado e da farmácia, mas eu tava com muita dificuldade de sair na rua por causa da minha audição, que estava muito aumentada, e porque eu tô passando por burnout. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, eu vou deixar na descrição e nos cards pra vocês darem uma olhada. E pra mim tava sendo muito estressante ter que sair na rua pra ir no mercado ou na farmácia, mesmo que fosse pra andar só 1 quadra, até porque na rua que eu tava ela era uma rua movimentada. E eu fiquei 5 dias me preparando pra ir na farmácia e no mercado. Todo dia eu falava que eu ia amanhã, e chegava na hora e eu não conseguia ir. Aí chegou um dia, era um domingo de manhã, que eu resolvi sair porque a rua tava com menos movimento. E eu fui na farmácia, e pra ir na farmácia eu passava pelo mercado, e depois eu falei assim, eu vou na farmácia primeiro, depois eu vou no mercado, porque o mercado sempre é mais estressante pra mim. Eu fui na farmácia, eu comprei o que eu precisava, e, gente, eu passei pelo mercado e eu fiquei olhando pra ele. Eu parei na frente e ele tava cheio. Era no domingo de manhã, geralmente o mercado domingo de manhã fica bem lotado, né? E ele tava cheio e eu fiquei lá olhando, tentando criar coragem pra entrar. E eu fiquei só parada olhando. Depois de, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos, eu falei, não vou entrar aqui, eu vou pra casa. E eu fui pra casa e eu não fui pro mercado que eu precisava ter ido. E acontece, eu acho que em várias outras questões também, acho que é uma coisa que eu já percebi que eu tenho uma dificuldade de fazer coisas sozinhas. Geralmente, se eu tenho alguém para ir comigo, é mais fácil. Eu não fico tão incomodada com o barulho, porque também acho que conversar com a pessoa me distrai. Mas eu percebo que para fazer as coisas sozinha eu já tenho mais dificuldade. Né? E eu acho que é isso que eles falam aqui, que precisa de um incentivo externo para iniciar uma atividade, né? Ou até parar também. Como a inércia afeta as pessoas autistas? Ela pode tornar a vida independente mais desafiadora. Ela influencia como essas pessoas funcionam. Ela pode causar estresse, fadiga e tornar o autocuidado mais difícil também. Ela impacta no trabalho e na capacidade dessa pessoa de trabalhar. Ela contribui para a desregulação. Isso pode afetar muito o emocional, né? E pode também trazer autista ter crises como o meltdown e o shutdown. Por ela querer fazer algo e não conseguir. Ela causa dificuldades no relacionamento social e diminui a qualidade de vida. Então, aqui nesses quadros que eu vou falar agora, eu juntei dados dessa pesquisa e algumas coisas interessantes dos sites que eu achei também. E eu coloquei algumas coisinhas assim que eu percebo que eu tenho feito e que tem me ajudado também para as pessoas que, como eu, não têm cuidadores, né? Que tem que se virar sozinho. E o que pode ajudar? Então, ter um ambiente estruturado e com suportes visuais. Então, às vezes, colocar post-its e lembretes. Que nem eu falei, né? Um ambiente estruturado também, pra mim, precisa, assim, ser um ambiente limpo. Às vezes, nem tão organizado, porque, como eu tenho TDAH também, às vezes eu não consigo organizar do jeito que eu gostaria, né? Mas, pelo menos, um ambiente que me faça me sentir à vontade. Ensinar ou aprender o conceito de tempo e de gerenciamento de tempo, que é algo que autistas e pessoas com TDAH têm dificuldade devido
disfunção executiva. Organizar o seu dia em torno dos níveis de energias e principalmente respeitar o tempo dessas pessoas, né? Tem algumas pessoas que são madrugadoras e tem algumas pessoas que são noturnas. Então, eu percebo para que eu consiga fazer algumas atividades, me concentrar melhor, eu preciso de silêncio e geralmente quando as pessoas estão mais calmas, né? Eu sou bem sensível à energia, então eu consigo me concentrar de madrugada. Tinha uma época quando eu era mais jovem que eu preferia dormir tarde, então eu fazia as coisas de madrugada, mas eu ia dormir muito tarde, daí eu usava parte da manhã para dormir, quando eu podia, mas depois de um tempo eu percebi que para mim é melhor eu dormir cedo e acordar cedo, porque daí eu consigo aproveitar melhor o dia e a qualidade de sono para mim é melhor também. Criar listas de tarefas, ter lembretes visuais, como post-its, cartões coloridos, listas ou imagens com fotos também. Ter um ambiente livre de distrações, estabelecer uma rotina e horários para se levantar, horário para ir para a cama, para fazer refeições, tomar banho, fazer uma coisa de cada vez. Multitarefa pode sobrecarregar a pessoa e usar mais energia do que necessário, né? Para os pais e cuidadores, também fornecer comando ajuda, mas eu acredito que de uma forma... não de uma forma agressiva, né? E principalmente porque muitos autistas têm a evitação de demanda, né? Evitam demanda. E muitos têm a evitação patológica de demanda, que é quando, por exemplo, alguém pede algo, mesmo que o autista estava pensando em fazer e querendo fazer, ela acaba não conseguindo fazer. Eu percebo que eu tenho isso. Muitas vezes eu tô pensando em fazer algo e alguém fala e daí me dá uma trava, não sei, bate um medo e eu não consigo mais fazer. Por exemplo, eu tava com um grupo de amigos num jantar, que era a minha despedida, então tinha alguns amigos assim. E eu estava pensando em falar algo, agradecer essas pessoas pelo carinho, pelo tempo que a gente passou junto e tal. E uma amiga minha começou a falar pra eu fazer o discurso. E no que ela falou pra eu fazer o discurso, eu travei, não consegui falar. Depois eu agradeci cada um no final, assim, mas eu não consegui falar para aquele grupo de pessoas, assim, né? Então, alguns comandos, eu acho que eles têm que ser feitos com um certo cuidado. Porque senão a pessoa autista pode travar também. Então, nesse comando ele pode ser verbalmente, ou através de algum toque, ou mesmo de uma ajuda. A pessoa vai e inicia a tarefa para a autista acompanhar e depois ela continuar, né? E para quem não tem cuidadores, colocar alarmes e lembretes. Eu uso bastante lembretes na Alexa de coisas que eu preciso fazer diariamente. Por exemplo, regar plantas, tomar remédio, iniciar uma atividade. Eu sempre coloco um lembrete para Alexa me lembrar, que daí vai me preparando. E tem algumas coisas como regar plantas que eu sei que eu preciso fazer naquele horário, e se eu não fizer na hora que a Alexa me fala, eu vou esquecer, com certeza. Então eu já tenho que levantar, parar aquilo que eu tava fazendo, que geralmente eu coloco no horário da noite, onde eu já não estou mais fazendo algo que eu preciso me concentrar. E daí, se eu tô, sei lá, lavando a louça ou arrumando alguma coisa, eu já levanto e vou fazer. Dividir as tarefas em etapas gerenciáveis. Então, autistas geralmente ficam muito ansiosos com as tarefas, né, e com o perfeccionismo que eles têm para realizar uma tarefa. Então, às vezes, pensar em qual que é o primeiro passo que se precisa fazer, separar em quais são as etapas que precisa fazer e criar uma previsibilidade, imaginar mentalmente como que vai ser feito aquilo. Quando uma pessoa já conhece as expectativas e como essa tarefa se desenrolará, isso alivia a ansiedade. Então aqui eu vou ler para vocês uma conclusão desse estudo, e aqui ele está dizendo sobre as características de prejuízos e deficiências de iniciação. Embora o autismo agora seja reconhecido como uma condição neurológica, ainda há uma tendência de ver o comportamento autista como social, emocional e volitivo.
e não a manifestação de um cérebro que funciona diferente. Com muita frequência, as pessoas autistas são consideradas desobedientes ou desmotivadas quando não conseguem agir. Seria fácil atribuir sua iniciação à preguiça ou à falta de motivação. No entanto, várias características da inércia autista a distinguem de evitar tarefas voluntárias. Primeiro, enquanto uma pessoa possa procrastinar sobre fazer uma tarefa aversiva, a inércia também afeta as atividades que a pessoa aprecia. Segundo, mesmo para tarefas difíceis ou desagradáveis, um motivador forte o suficiente pode estimular uma pessoa que a evitava de fazer essa tarefa. Em contrapartida, os participantes do nosso estudo não puderam superar sua inércia para realizar tarefas importantes para eles, geralmente até aqueles motivados por necessidades básicas. Terceiro, nossos participantes tiveram tanta dificuldade para parar quanto para começar. Então, eles não estavam simplesmente evitando o esforço. E, finalmente, em vez de desfrutar do seu desvio de uma atividade indesejável, os nossos participantes estavam frequentemente frustrados, irritados e até fisicamente desconfortáveis devido à sua incapacidade de agir. Embora a falta de motivação e evitar tarefas indesejáveis seja parte normal da vida, esse nível debilitante da dificuldade de iniciação que afeta até mesmo ações simples e agradáveis está claramente além da experiência típica. Eu traduzi essa parte, tá? Então talvez a tradução não esteja perfeitamente boa. Mas é isso. Esse é o assunto de hoje. Eu espero que isso possa ter te ajudado a entender um pouco melhor. É algo bem comum, né, entre as pessoas no autismo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você passa por isso também, como que é pra você, e até o próximo vídeo.